Quero aqui cumprimentar todos com uma boa noite, com a paz do Senhor, dizendo a você que nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, que se encontra ali na rua Custódio Ribeiro Sobrinho 181. É um ponto de referência que a gente usa muito, que fica atrás da Delegacia Civil. Quero aqui estender o meu convite até você, para que você conheça mais a respeito deste Jesus, o qual nós estamos aqui louvando, adorando e comemorando o seu aniversário, podemos dizer assim, aniversário que não terá dia para acabar. Mas falando aqui do Natal, eu pergunto a você, você conhece bem o significado do Natal? Você sabe que Jesus nasceu e o Natal é o dia de se comemorar este nascimento. Mas eu quero aqui com apenas alguns minutos te fazer entender o quanto esta data é importante. Porque uma coisa é eu saber que Jesus nasceu, outra coisa é eu saber para que Jesus nasceu. Qual é a diferença do nascimento de Jesus na minha vida e na sua? O que Jesus pode fazer de diferente na minha vida? Eu quero ler o Evangelho de João no capítulo 3 e o versículo 16 e 17, que diz assim: ouça com atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para você entender isso, eu quero te dizer que no início, na criação, Deus cria o ser humano, cria junto com o ser humano os animais. E eu vejo uma diferença muito grande, você sabe disso. Os animais são irracionais, enquanto o ser humano é racional. A diferença nisso está que os animais louvam a Deus porque isso faz parte do instinto deles, enquanto o ser humano só pode louvar a Deus se o ser humano decidir fazer isso. Deus não quis que eu e você chegássemos até Ele movido por um instinto natural, mas Deus quis que eu e você tivéssemos o intelecto, o raciocínio capaz de compreender quem é Deus e, partindo da nossa própria vontade, obedecermos a Deus, louvar a Deus. Este é o projeto da criação. Adão e Eva, quando criados, Deus deu uma ordem a eles, para que eles o obedecessem. Só que para que eu possa escolher fazer o bem, existe um risco de não escolher. Só existe a opção de escolha quando é mais de uma. Se for só um caminho, você não vai escolher. Mas se tiver dois ou mais caminhos, você tem a oportunidade de escolher. Lá na criação, a opção era milhares de árvores da qual o homem poderia se alimentar. Mas dentre elas havia uma árvore a qual o homem não poderia se alimentar. Como eu disse, na questão de escolha, tem que haver dois ou mais caminhos. Adão e Eva fizeram uma escolha ruim, comendo da árvore qual não poderia comer. E a Bíblia diz que com isso houve a entrada do pecado na humanidade. Por isso eu e você somos pecadores, somos falhos, não somos capazes de viver em perfeição da maneira a qual Deus criou no original, por causa do pecado. Depois disso, o que acontece? Quando Deus olha para a humanidade, o amor de Deus enxerga o homem que Ele criou e que Ele ama. Mas a justiça de Deus, ela enxerga o pecado
que prejudicou a criação de Deus. Num só olhar, Deus ama o homem, mas Ele detesta o pecado que existe no homem. Aquilo que Deus tanto ama e aquilo que Deus detesta se encontram em um único ser, estão na única pessoa. Deus, Ele quer olhar para mim apenas com amor, mas como Ele é um Deus justo, a justiça de Deus, quando ela enxerga o pecado na minha vida, ela quer destruir o pecado, e o pecado leva a minha vida, o pecado me destrói, o pecado te destrói. A humanidade, então, ela é amada por Deus, mas o pecado é detestado pela justiça de Deus. Por isso, em João capítulo 3, o versículo 16 que nós lemos, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este amor de Deus não está sobre o pecado, este amor de Deus está sobre a humanidade. Este amor de Deus está sobre cada ser humano, independente de raça, de etnia, de cor, de classe social, independente de qualquer circunstância. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, todo ser humano é amado por Deus. Mas o pecado precisa ser separado do homem. A justiça de Deus exige que o pecado deixe de fazer parte da vida do homem, para que o amor de Deus possa ser completo, para que Deus realize na vida do homem aquilo que Ele planejou desde o início, que o homem possa viver eternamente com Deus, e não mais ser limitado, visível, corruptível, não ter mais uma vida pequena por causa da condenação do pecado. Então Deus faz um plano infalível, Deus cria um projeto, o qual não haveria erro nesse projeto. E Ele escolhe uma nação chamada Israel, dá a esta nação um conjunto de leis e normas, as quais iria levar esta nação por um caminho, para que através deste povo garantisse a chegada de uma pessoa, o nascimento de uma criança. Esta criança era aquela que iria colocar em ia colocar em funcionamento o plano infalível de Deus. E Jesus nasce. Como você já ouviu no início desse trabalho, o nascimento de Jesus não é meramente uma criança nascendo, mas é desde a criação o início do plano infalível, a qual é o único plano capaz de separar o pecado do homem, porque Deus quer olhar e amar você, sem que a justiça dele tenha que agir por causa do teu pecado. Deus quer agir com amor, e a justiça dele precisa ser saciada olhando para o ser humano e não vendo mais o pecado no ser humano. Então Deus dá, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele pega o próprio filho e faz este filho virar um presente para a humanidade. E este filho nasce em meio aos homens, cresce, e quando ele tem 30 anos de idade, começa o seu ministério terreno, realizando curas, milagres, e acima de tudo, ensinando a humanidade, através de pessoas as quais deixaram a Bíblia Sagrada escrita, registrando os ensinamentos de Jesus, para que fosse completo a instauração, a inauguração do plano infalível de Deus. Mas esse plano, ele é consumado quando Jesus chega aos 33 anos de idade, e sendo perfeito, sem ter cometido nenhum pecado, ele vai para uma cruz ser condenado como um dos maiores pecadores. Se ele não cometeu nenhum pecado, por que é condenado como o maior dos pecadores? Porque os nossos pecados estavam sendo colocados sobre Jesus naquela cruz. Deus usa o próprio Filho em um estado de perfeição. Entenda uma coisa: o pecado não tinha poder sobre Jesus, porque Jesus não pecou.
Mas Jesus tinha o poder sobre o pecado, porque ele era perfeito, mas aceitou a condenação que o pecado oferecia, desde que essa condenação não tivesse mais efeito sobre a humanidade, sobre o ser humano. Ele aceita essa condição e uma obediência ao plano infalível que Deus criou para separar o homem do pecado. Aí, por ele não ser condenado, por Jesus ter poder sobre o pecado, a maior prova é: todo homem pecador morria e ficava na cova, assim como isso acontece até os dias de hoje. Mas Jesus, como o pecado não tinha poder sobre ele, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele deixou o sepulcro vazio, tendo o poder de sair de lá, mostrando que o salário do pecado é a morte. Mas sobre Jesus o pecado não teve poder, porque o pecado não dominava sobre Jesus, mas Jesus aceitou a condição de receber o pecado da humanidade, para destruir este pecado, levantando do sepulcro e mostrando que ele tinha poder para fazer isso. O que acontece depois disso? A Bíblia diz que todo aquele que recebe a Jesus é feito um filho de Deus. Porque quando Jesus olha para o ser humano natural, até os dias de hoje, ele ainda enxerga o homem que ele tanto ama, e a sua justiça enxerga o pecado que ele tanto detesta, e vai eliminar este pecado. A diferença está quando eu entendo a mensagem do Evangelho, quando eu entendo o porquê Jesus nasceu e o porquê Jesus morreu, que foi isso que eu acabei de te explicar. Quando eu tenho consciência do significado disso tudo, então eu aceito a Jesus como meu Salvador. Ou seja, eu acredito que aquilo que ele fez na cruz foi para tirar o pecado da minha vida, porque ele fez isso por toda a humanidade. Mas o homem precisa aceitar o plano de Deus. Assim como no jardim do Éden, Adão e Eva fizeram uma escolha. Eu quero te dizer nesta noite, talvez você não tenha outra oportunidade, talvez você não ouviu isso em outro lugar, ou já ouviu, mas não deu tanto crédito. Mas deixa eu te dizer, assim como Adão e Eva fizeram uma escolha, eu e você temos que fazer uma escolha. É muito comum do ser humano dizer que a culpa é de Adão e Eva, porque foi eles que erraram e através deles o pecado entrou. Mas cada ser humano, de maneira individual, o pai não pode escolher pelo filho, nem o filho pelo pai. Cada ser humano, de maneira individual, tem a responsabilidade de fazer a mesma escolha: escolher Jesus como seu Salvador, aceitar que o plano que Deus estabeleceu através de Jesus tenha efeito na sua vida. Se você fizer isso, a partir do momento que você aceitar a Jesus como teu Salvador e decidir segui-lo e obedecê-lo, quando Deus olhar para a sua vida, Ele vai ver o homem que Ele tanto ama e a sua justiça. Ao procurar o pecado, Ele vai encontrar Jesus no lugar do pecado. Aleluia. Quando a justiça de Deus procurar o pecado que te condenava, Jesus estará ocupando aquele lugar, e a justiça de Deus estará saciada. Não haverá necessidade da condenação e da destruição, porque o pecado não terá mais poder. Jesus substitui o pecado na vida do homem. Ele já fez isso por toda a humanidade na cruz, mas Ele faz individualmente a partir do momento que eu escolho aceitar o plano de Deus na minha vida. O maior significado do Natal, ou o maior valor de Jesus ter nascido, é se o plano de Deus ter efeito na sua vida e na minha vida.
O nascimento de Jesus é o plano infalível de Deus para salvar o homem. Agora eu te pergunto, este plano funciona na sua vida? Este plano tem efeito na sua vida? Não é a minha perfeição, não sou eu que tenho obras e mérito suficiente, mas é Jesus que conquistou por mim e por você. Eu só preciso aceitar e crer em Jesus, para que o efeito daquela obra tenha resultado na minha vida. E aí eu vou te dizer uma coisa: haverá, depois desta vida, um tempo que durará eternamente, porque Jesus se entregou na cruz, para que pudéssemos voltar ao estado original, termos a oportunidade de viver com Deus eternamente, assim como Ele fez no início. Eu quero perguntar para você, aonde você está? Se você ainda não tomou essa decisão, quando Deus olhar para a minha vida, Ele não enxerga os meus pecados, mas Jesus seja visto no lugar deles. Muitos aqui já tomaram essa decisão, mas não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque quando nós tivemos o conhecimento dessa mensagem, nós não tivemos medo de decidir, nós não nos decidimos errado, nós não abandonamos a oportunidade, nós não deixamos para outro dia. E eu quero te convidar, no lugar que você está, se você quer aceitar a Jesus como teu Salvador, se você quer que Jesus ocupe o lugar na sua vida, a qual quando Deus olhar com amor, Ele enxergue o homem, e quando Ele olhar com justiça, Ele enxergue a Jesus e diga: aquele já foi pago, aquele já foi justificado, contra aquele a minha justiça não tem mais nada, porque a sua conta foi quitada na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aí aonde você está, se você quer aceitar a Jesus como o teu Salvador, eu quero que você erga a sua mão. Erga a sua mão, estenda ela assim. Ou se você achar melhor colocar no peito, faça como você achar melhor. Eu vou estar fazendo uma oração ao Senhor, e eu quero que você, neste ato de erguer a sua mão, você ore comigo no seu pensamento e diga: Jesus, que o teu nascimento tenha valor na minha vida, que o plano que Deus trouxe através do Senhor funcione em mim, porque eu não posso ser impedido pelo pecado, mas eu preciso ser salvo por Jesus. Aleluia. Se você não, independente se você está mais distante, se você está na sua casa, onde estiver chegando o som deste microfone, eu quero que você, com consciência, tome esta atitude, entendendo que não é uma questão de religião, mas é uma questão do que a Bíblia anuncia, do que Jesus veio fazer e do que será a sua vida, se Jesus estiver nela ou se Ele não estiver. Estenda a sua mão e ore comigo. Senhor nosso Deus, neste momento nós oramos ao Senhor, porque existe aqui um número de pessoas, ó Pai, que reconhecem, ó Deus, reconhece que necessitamos do Senhor para que haja salvação na nossa vida. Meu Deus, se a tua justiça encontrar pecado em nós, o Senhor é um Deus justo, e aquele que é pecador será punido, porque a tua justiça é perfeita, e o Senhor não dá o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Nós reconhecemos que nós somos culpados por causa do pecado que existe em nós, mas o Senhor resolveu separar este pecado do ser humano que o Senhor criou e ama. Por isso, meu Deus, nós queremos aceitar o Senhor Jesus. Esta pessoa que estende a sua mão neste momento quer te aceitar como Salvador, para que o efeito do sacrifício da cruz venha cobrir os seus pecados,
para que no momento que a tua justiça olhar para esta pessoa, não encontre mais nenhum pecado na vida dela, não porque ela é perfeita, mas porque o plano perfeito de Deus estará sobre a vida dela. Escreve o nome no livro da vida, que a tua salvação se manifeste de maneira poderosa na vida desta pessoa, que hoje toma esta decisão, para que ela volte para sua casa, com uma paz perfeita que vem de Deus, com um alívio na sua alma, com um corpo leve, e com um desejo muito grande de conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Deus, e te agradecemos.